Então, a questão não é simplesmente só ter evidências para um Jesus histórico, e se não tiver nenhuma evidência, não teve Jesus histórico. Para você falar de uma hipótese que a gente chama, né, o termo é o miticismo, né, que Jesus foi um mito, né, misticismo, é miticismo, de mito, você tem que ter evidências também para um miticismo. Se Roma foi um grande império e teve outros conflitos ao longo de toda a sua duração, por que só os judeus receberam o luxo de ter a lembrança do imperador do império para desenvolver uma teoria conspiratória de criar um mito chamado Jesus? Quando começou a filosofia da ciência, na verdade, antes desse nome, o cara que criou o conceito de cientista, que era o William Whewell, ele falava da metodologia das ciências históricas através do que ele chamava de consiliência ou convergência das induções, que é a ideia de várias questões separadas, várias hipóteses separadas, apontando para o mesmo texto. Que nem aquele famoso data show do Dallagnol contra o Lula, sabe? Várias coisas apontando ali, e aí você fala que você tem uma certa probabilidade daquilo ser verdadeiro ou falso. E cada uma dessas informações também você consegue atribuir probabilidades a essa. Você vão ter evidências que você tem mais probabilidade de serem fortes evidências, e evidências que você tem menos probabilidade de serem fortes evidências, evidências mais fracas. Você vai ter esse conjunto evidencial, e com esse conjunto evidencial de evidências de fontes diferentes apontando basicamente para a mesma direção, você consegue estipular uma probabilidade daquela informação ser verdadeira ou não. Quando a gente está falando de história, a gente, na verdade, praticamente qualquer ciência histórica, isso inclui, inclusive, partes importantes da biologia evolutiva, a gente usa exatamente esse método, certo? Não é detalhadamente o método Whewell, mas a ideia dessa convergência de induções é aquela ideia que a gente usa. Né? E aí a questão no que diz respeito ao Jesus histórico é só a questão das evidências que apontam na direção da existência de Jesus histórico, se essas evidências são fortes o suficientes, certo? E se são, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com duas hipóteses competidoras, se são mais fortes quanto as evidências que apontam para fora, para Jesus nunca ter existido. Né? E a gente tem que conseguir fazer uma distinção, que é uma distinção importante. O Dennett tem uma frase que eu acho muito interessante para o contexto, que é a ausência de evidência não é evidência de ausência. Certo? Ou seja, se você não tem evidência, não quer dizer que você tem que assumir que não existe. Certo? Então, a questão não é simplesmente só ter evidências para um Jesus histórico, e se não tiver nenhuma evidência, não teve Jesus histórico. Para você falar de uma hipótese que a gente chama, né, o termo é o miticismo, né, que Jesus foi um mito, né, misticismo, é miticismo, de mito, você tem que ter evidências também para um miticismo, ou seja, evidências de criação, no caso das hipóteses de miticismo, tem várias hipóteses diferentes, né, mas no caso da hipótese que parece estar sendo mais debatida, é de que Jesus teria sido uma criação romana, um modo dos romanos criarem uma espécie de um controle entre os judeus, porque o Jesus era meio pró-Roma, né? Ele dá a César o que é de César, não vamos brigar não, nosso reino não é aqui, é lá. Então, teria sido uma criação romana. Então, além de você, para provar o miticismo, além de você ter que refutar ou mostrar que as evidências a favor de Jesus são fracas, o que você pode fazer, você ainda tem que acrescentar evidências reais a favor de uma espécie de uma conspiração romana, estou falando conspiração lá da romana, certo? Daquela época, para criar esse mito com algum motivo. Certo? Até onde eu sei, os miticistas fazem um pouco da primeira, que é tentar diminuir ou falar que as evidências a favor de Jesus históricos são fracas ou são falsas mesmo. Mas fazem muito pouco da segunda, que é simplesmente falar, não, olha aqui, a gente tem esse texto aqui, onde o imperador lá fala para o outro, olha aqui, a gente está sacaneando os judeus, a gente criou um cara chamado Jesus. Ou que mostrou que Roma fazia isso com mais frequência, tipo, Roma inventou Jesus, mas também a gente não tem tanta evidência que ela inventou Jesus, mas ela inventou esse cara aqui, lá naquele outro povo, para isso, pode ter feito a mesma coisa aqui na Galileia. Certo? Algumas evidências, mesmo que indiretas, porque de fato é muito difícil ter evidências diretas assim, mas algumas evidências, mesmo que indiretas, que efetivamente aponte uma espécie de complô romano ou qualquer outra teoria que você queira dizer, pelo qual alguém criou o Jesus
mítico e criou lá naquela época, porque a gente tem relatos já são bem antigos, certo? Não são da época da vida de Jesus, mas são bem próximos ali. Então, alguém já tinha que estar inventando essa história lá, sei lá, no ano 70, alguma coisa assim. Esses outros tipos de prova, eles não apresentam. Eu queria até dar um exemplo que eu acho que fica mais claro, eu comentei com você que eu ia dar. Você imagina que daqui a 100 anos, todo mundo aqui, né, já está morto, e o pessoal está estudando a revistinha da Turma da Mônica. E aí tem uma discussão de se a Mônica foi baseada numa Mônica histórica ou não foi baseada numa Mônica histórica. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que seria uma Mônica histórica? Seria uma pessoa que o Maurício de Souza baseou a história. Não é uma Mônica que fez tudo aquilo que fez nos quadrinhos. Seria uma menina que provavelmente um nome Mônica, ou parecido com Mônica, Monique, Maria, sei lá, que era uma criança, tinha um vestido vermelho e tinha um coelhinho de pelúcia e brincava com os amiguinhos. Isso é a Mônica histórica. Dizer isso, que o Maurício de Souza se baseou numa criança que tinha um nome parecido com esse aí, tinha um vestidinho vermelho e um coelhinho de pelúcia, não é muita evidência que a gente precisa para provar esse tipo de coisa, porque não é muito improvável que isso tenha acontecido. É pouquinha evidência. A gente tem que lembrar uma outra frase, que é a frase do Hitchens, que grandes afirmações precisam de grandes evidências. E afirmações não tão grandes não precisam de evidências tão grandes. A gente não pode comparar, como eu vi comparado, com o ET Bilu. Porque se você falar, o ET Bilu, a gente tem vídeo, a gente tem sei lá o quê, tá, mas é um ET que veio para a Terra e está falando para a câmera, busque conhecimento escondido atrás de uma moita. Não é um cara que chamava Jesus, mais ou menos na Galileia, do século I, e que dizem que ele fez milagre, mas não que ele fez, que dizem. Lembrando que dizer que fazer milagre não é nada demais. Eu moro no interior de Minas Gerais, toda cidadezinha aqui tem pelo menos 3 pessoas que as pessoas dizem que eles fazem milagres. Okay? Isso é a coisa mais comum do mundo. Isso é o Jesus histórico. É preciso, na verdade, é uma afirmação muito pequena, então você realmente precisa de poucas evidências. Então, vamos imaginar que tem um pessoal naquela época, 100 anos daqui, discutindo se existiu uma Mônica histórica. E aí tem outro pessoal que falou, não, tem uma Mônica mítica. Mas ele não está falando só que tem uma Mônica mítica. É que a Mônica foi um complô criado pelo Maurício de Souza para, sei lá, abusar de crianças. Bom, aí você precisa de uma evidência muito mais forte, porque você está falando de uma coisa absurda, certo? Então, qual lastro você precisa para provar uma coisa simples, como existir uma Mônica histórica, é pequeno. O lastro que você precisa para provar uma coisa complexa, como o Maurício de Souza criou uma Mônica do nada para fazer, sei lá o quê, eu dei um exemplo de abusar, pode ser qualquer coisa, para fugir do imposto de renda, sei lá. Você precisa de muito mais lastro. Esse segundo lastro, os miticistas não aparecem, não mostram. Você está usando um pouco o princípio da navalha de Ockham, me remeteu isso na medida que você falava, que a hipótese mais simples, ela seria mais vantajosa, né, mais plausível diante de uma hipótese mais complexa, sobretudo quando o peso das evidências está meio empatado, né? Mas a questão até existe se, de fato, o peso das evidências é empatado nas duas possibilidades aí que a gente está trabalhando, né, de Jesus histórico e mítico. Nem mas olha só, é preciso, porque a navalha de Ockham ela tem um detalhezinho que a gente tem que atentar para ela. Ela vai dizer que as hipóteses mais simples são as hipóteses mais prováveis, então, que a gente vai escolher como verdadeira. Mas você tem que entender o que a gente está falando de mais simples. Vamos imaginar, vou chutar aqui qualquer coisa, vamos imaginar que a gente tem uma hipótese que para a gente provar essa hipótese, a gente precisa de uma caneca, uma lâmpada e um celular. Estou falando só das coisas que estão aqui na minha frente. Aqui, certo? Tem 3 coisas que você precisa para provar essa hipótese. Agora, vamos imaginar que a gente tem uma outra hipótese que a gente precisa só de 2 coisas. Só que essas 2 coisas, um é grampeador, outro é um Deus onipotente, onipresente, sumamente bom. Bom, essa só tem 2. Essa outra tem 3. Mas qual que é a mais simples? Certo? Aqui tem 3 coisas que efetivamente existem, que a gente não tem o que duvidar, ou aqui só tem 2 coisas, mas uma é uma maluquice. Obviamente, a mais simples é que tem 3, mesmo tendo mais do que aquela que tem 2. Então, quando a gente vai analisar qual é a hipótese mais simples, não é só simplesmente qual é a evidência, mas qual é o peso que a gente está dando para as evidências. A gente tem que fazer essa medição de peso. E aí, no que diz respeito ao miticismo, você tem que ver qual peso você dá para as questões do Jesus histórico e qual peso você dá para as evidências do miticismo. Até onde eu sei, tem pouquíssima evidência, se é que tem alguma, para o miticismo, ou seja, para a existência do complô. O que tem é o pessoal tentando desfazer das evidências para um Jesus histórico.
que são duas coisas diferentes. É preciso deixar claro, essas duas coisas são diferentes. Você quer defender o miticismo, do mesmo jeito que você quer defender que Maurício de Souza fazia sei lá o quê, você tem que ter evidência específica para aquilo, e não simplesmente evidência de que a Mônica nunca existiu. É muito mais complexo. Até porque complexo. limitações das evidências existem em todas as pesquisas, sobre qualquer teoria, qualquer tese. A teoria da evolução não é perfeita, redondinha e patente. Você tem que juntar várias peças, tem muitas coisas ali, pontas soltas, e não dá para esperar algo diferente no caso do Jesus histórico. E uma coisa também. essencial que eu tenho que falar rapidinho, porque tocou a campanha meu filho chegando da escola. E também, quando você tem várias evidências para o mesmo ponto, não dá para ir atacando uma por uma, e achando que está desmontando tudo, porque o conjunto é que dá força. Não é essa aqui e aquela ali, certo? Eu já volto. Muito bom. Esse é um ponto muito importante. Juliana, acho que você ia comentar algo e eu acabei atropelando para não perder o fio da meada. Eu queria agregar na fala do Gustavo 2 pontos, porque em cima das falas que querem dar descrédito à pesquisa do Jesus histórico, também há um argumento de que não chegou uma fonte do século I, né? Se o texto foi escrito nos anos 50, cadê o original da década de 50? Só que o problema é que, para fontes antigas, a gente dificilmente tem um texto, a gente não tem textos originais. O que chegou para nós são cópias. É como se você dissesse, que é uma analogia que eu gosto de usar sempre, eu que sou fã de Star Wars, você pega o filme, né, que é o Retorno de Jedi, ou melhor, o primeiro, Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança foi rodado nos anos 2000? Não. Foi rodado nos anos... Hoje, 2023? Não. Mas digamos também que daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, perguntem-se se Star Wars é baseado em fatos reais ou não. E o argumento para dar descrédito é que o filme foi originalmente rodado no ano 2000, porque a cópia que chegou para esse povo foi dos anos 2000, e não o filme situado ali final dos anos 70, início dos anos 80. Ou seja, eu não tenho o original, mas eu tenho uma cópia. Então, eu vou poder datar esse texto a partir da cópia? Não, eu tenho que datar a partir de informações internas contidas dentro da documentação, que no caso é um filme. Eu vou ver que os diálogos, muito embora sejam ambientados num ambiente futurista, a mentalidade do diretor e do roteirista, as escolhas que eles fazem e dar pouca voz, por exemplo, para as mulheres, por que Leia aparece como uma protagonista, mas ela acaba sendo escravizada, totalmente sensualizada? Isso é próprio de uma mentalidade em que o discurso patriarcal, machista, ainda é muito forte. Então, você tem que reconstruir internamente esses elementos. Ora, então, usar esse elemento de cópia também é muito fraco, é muito incipiente. E aí eu acho que fica ainda mais violenta a lembrança de que história não se faz pela escassez. Eu vou relembrar de novo a fala do Pedro Paulo Funari, mas também eu quero trazer um outro teórico no campo da história, que é o Ciro Flammarion, já falecido, que foi um importante também, diferente, historiador brasileiro, teórico em diferentes áreas, e ele sempre lembrava que a pesquisa histórica está pautada no que é serial, ou seja, no método serial, aquilo que se repete muito. Se Roma foi um grande império e teve outros conflitos ao longo de toda a sua duração, por que só os judeus receberam o luxo de ter a lembrança do imperador do império para desenvolver uma teoria conspiratória de criar um mito chamado Jesus? Tem uma série na Netflix chamada Bárbaros, que fala sobre a maior vergonha da história do Império Romano, lembrada por Tácito, que foi a derrota na Germânia. Os camaradas passaram vergonha. É o famoso 7-1, lá não foi nem 7-1, foi 14-0. O negócio foi muito feio, entendeu? E um historiador da época, lógico, não um historiador como eu hoje, chamado Tácito, escreve sobre a derrota vergonhosa da Germânia e as dificuldades que o Império Romano passou para reconquistar a Águia de Ouro, que era um símbolo importante da Legião Romana. Ué, não bastava. Por que isso não tem em caso? Por que eles não fizeram no caso da Germânia, que foi muito pior? Por que Roma opta
por não fazer isso com os conflitos que acontecem na própria cidade de Roma também. Então, assim, eu só estou te dando 2 casos, mas poderia te dar muito mais outros conflitos civis dentro do Império Romano em que não houve esse mesmo processo. O que tem de tão especial o povo judeu? E detalhe, o povo judeu que está na Palestina, romano. Porque o povo judeu que está fora, esse vai muito bem obrigado, a tal ponto de ter gente entrando, formando intelectuais, se alistando, fazendo parte da cúpula romana, das estruturas político-econômicas, sociais romanas. Então, a pergunta é, por quê? Então, tudo que é diferente precisa ser explicado. E, muito provavelmente, essa exceção é um objeto de desconfiança para a história, porque, logo, não pode ser uma evidência histórica. Na verdade, você está uma teoria que você está criando conspiratória. Grandes evidências precisam, grandes afirmações precisam de grandes evidências. Qual é a evidência que os miticistas têm, não da inexistência de Jesus, mas da existência do complô? Mostra essas evidências, tem que saber fazer essa separação e efetivamente mostrar essas evidências. Gustavo, muito boa essa questão e obrigado, Juliana, é legal você trazer assim para o concreto essas reflexões também, mas diante dessas questões tão complicadas, tem algumas pessoas que acabam assumindo uma atitude mais agnóstica de caramba, não sei, para mim as evidências são igualmente boas ou igualmente ruins, essa galera está tendo uma discussão inútil, como alguém comentou aqui no chat agora, né? Gente, vocês vão chegar aonde? Para que discutir esse tipo de coisa e tal? O que você pode dizer, enquanto filósofo, sobre o agnosticismo, essa atitude de dizer não sei, não vou tomar partido de nada, diante desse tipo de questão, por exemplo, sobre a existência de um Jesus homem, profeta, apocalipsista, que perambulava pela Palestina do século I? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que, acho que, deixar claro é o que a gente está chamando de Jesus histórico para tentar mostrar para eles qual é o problema, certo? E eu estou seguindo aqui um pouco do Ehrman mesmo, mas de outros autores também, Maier, Constant. Na verdade, isso é mais para a Juliana até do que para mim. Mas a gente está falando de um homem que provavelmente chamava Jesus, que, diga-se de passagem, um homem hipercomum, certo? Assim, tem toneladas, na Galileia, século I, que foi morto por causa de algumas coisas que pregava, mas não estamos falando nada sobre o que ele pregava, certo? E que disse que fez milagres. Esse é o Jesus histórico. Porque é importante que, às vezes, nesse debate, algumas pessoas tentam acrescentar coisas mitológicas, ou não necessariamente mitológicas, no Jesus histórico, e depois refutar. Certo? Bota um negócio ali para depois usar aquele negócio para refutar. Não é bem assim. É claro que, até onde eu li, mas a Juliana também pode responder melhor, no debate sobre o que a gente tem de conhecimento de Jesus histórico, você vai ter pessoas com posições diferentes. Alguém pode defender, por exemplo, que a gente tem evidências razoáveis para dizer que Jesus disse da outra face ou algo parecido, dado o fato de que aquilo era uma coisa muito diferente naquele momento do que estava acontecendo, é uma inovação, então tem uma certa probabilidade de essa inovação tenha vindo daquela pessoa que a gente chama. Mas quando a gente está debatendo no geral, e não numa visão de um autor específico, a gente está debatendo essa coisa bem simplesinha, certo? Esse é o que a gente chama efetivamente de Jesus histórico. Para aquela pessoa que não vai ler e não vai entrar na biografia, qual é a posição racional a se fazer? A posição racional a se fazer é acreditar naquilo que os especialistas estudam. E especialistas em Jesus, em cristianismo primitivo, têm a tonelada, e é basicamente um consenso entre eles que Jesus histórico existiu. Mas isso não é a falácia do apelo à autoridade, você de simplesmente... maneira nenhuma. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!